Oi todo mundo, eu sou Bruno Cavalcante, você está no meu canal. Olha gente, deixa o seu like se você gostar desse vídeo, aperta o sininho, se inscreve no canal. Se você não gostar também, deixa um comentário me detestando, me xingando, me defenestrando, tudo bem. Bom mesmo é ter engajamento. Hoje, o meu comentário é sobre essa que eu considero uma das melhores peças em cartaz na temporada, que é a Cerimônia do Adeus. Cerimônia do Adeus, peça do Mauro Rasi e não o livro da Simone de Beauvoir, o livro que ela escreveu, se não me engano, nos anos 60, falando sobre o processo de luto e despedida, os últimos anos, né? O processo de luto durante os últimos anos da vida de seu companheiro de uma vida toda, Jean-Paul Sartre. Tem esse nome justamente porque é baseada no livro. Aliás, não é baseada no livro, ele chupa o nome do livro, porque o Mauro Rasi, o autor da peça, era um grande fã da Simone do Sartre na adolescência dele. E é justamente isso que acontece. Durante a peça, ele narra um período longo da adolescência dele. Na verdade, ele narra o período da adolescência até o início da idade adulta, em uma sucessão de dias, que parte do pressuposto de que ele não se encontrava, ele não se dava muito bem com a mãe, ele não se dava bem com a família, ele não se dava bem, porque é adolescente, né? Vamos combinar também, cada adolescente tem o seu jeito de não se dar bem com a sua família. O jeito do Mauro Rasi foi estudar Simone e Sartre, entre outras literaturas, mas ele era um fissurado pela filosofia do casal, principalmente por Simone de Beauvoir. O que causava um grande problema entre ele e a mãe, porque os dois não se encontravam, os dois não se entendiam, não havia uma forma deles dialogarem. E a peça é um pouquinho sobre esse diálogo friccionado que nunca acontece direito. A Cerimônia do Adeus é uma peça que foi escrita e encenada em 1987, no Rio de Janeiro. E quem foi assistir, uma das pessoas que foi assistir essa peça foi o Ulisses Cruz, o diretor, que assistiu e detestou, que não gostou nem um pouco do que viu e decidiu ele mesmo fazer a sua própria versão, que estreou 2 anos depois, em 1989, aqui em São Paulo, no palco do Teatro Anchieta do Sesc Consolação, que é onde está em cartaz essa nova versão da Cerimônia do Adeus, não por acaso também dirigida pelo Ulisses Cruz. Então qual que é a grande brincadeira dessa montagem, que era também a brincadeira daquela outra montagem? Esse garoto, né, esse Mauro Rasi, muito jovem, que se tranca no quarto, que vive sua própria vida, que vive sua própria realidade. E enquanto isso, em paralelo a isso, nos outros cômodos da casa você tem a mãe dele, Aspásia, que é vivida nessa montagem pela Malu Gali, excelente Malu Gali, brilhante, vivida com brilhantismo pela Malu Gali, que está cuidando do pai, né, do marido, no caso do marido doente, que precisa cuidar da casa, que precisa lidar com as questões da irmã Brunilde, vivida pela Olivia Araújo, que precisa lidar com a vida de uma pessoa de classe média baixa, de uma pessoa comum, né? Ela tem uma vida absolutamente comum, que não foi a lugar nenhum, senão aos lugares onde era possível ir. E essa é a beleza. Eles apenas vivem, eles apenas convivem no universo da mãe, com esse universo filosófico que o filho acha, que o filho acredita que vive. No meio de tudo isso, ainda tem as questões sexuais, as descobertas sexuais desse filho. Isso ele tem o primo, que tem uma relação tanto quanto abusiva com ele, abusiva sexualmente falando com ele.
e tem um amigo por quem ele começa a se interessar. Acontece que esse amigo vem de uma família que tem um irmão comunista e esse primo é ali daquele comando de caça aos comunistas, né? Isso não é bem dito, mas nós sabemos que foi a galera que meteu o cacete na Marília Pêra e em todo mundo que estava fazendo Roda Viva ali no Teatro Ruth Escobar durante a ditadura militar, né? Basicamente essa é a história. O texto, ele trata desse momento na vida do Mauro Razzi, dessa adolescência na vida do Mauro Razzi, e é impressionante porque é uma premissa muito simples, muito simples, mas é um texto muito bem burilado, é um texto muito bem feito, é um texto e é uma comédia muito, mas muito engraçada, o que já é uma grande coisa se a gente for parar para pensar. Uma comédia muito engraçada. Todas as piadas funcionam. E todas as piadas funcionam por dois motivos. O primeiro motivo é que elas são muito boas. Todas as piadas são muito boas porque o Mauro Razzi era um grande frasista, era um grande comediógrafo. É um texto longo, é uma montagem longa, na verdade. Tem os seus momentos mais dramáticos, mas em todo momento você está rindo. E você está rindo não apenas porque estão se fazendo piadas, mas porque são questões muito identificáveis. É um texto brasileiro, é um texto, como diz a canção, é brasileiro na batata. E todas as referências que o Mauro Razzi traz aqui nesse texto são referências que, mesmo que você não tenha vivido os anos 60, os anos 70, você vai conhecer. Você sabe o que é uma revista de fofoca, independente do nome da revista de fofoca. Trata desse mundo muito reconhecível, enquanto trata de filosofia. Enquanto vai tratando de questões levantadas pelo Jean-Paul Sartre, levantadas pela Simone de Beauvoir, levantadas inclusive por outros filósofos, levantadas por outros artistas contemporâneos aos dois filósofos. Enfim, a montagem em cartaz no Teatro do Sesc Anchieta, 34 anos depois daquela primeira montagem, eu vou dizer, é um primor. É um primor. E, na verdade, já há muito tempo nós não tínhamos uma temporada tão boa de teatro aqui em São Paulo. Tivemos uma temporada muito, muito boa, de ótimos espetáculos. E, não por acaso, os melhores deles eram brasileiros. É uma montagem cheia de acertos. O Ulisses Cruz, ele sabe fazer, sabe que o texto é forte, ele sabe que o elenco é forte, então ele deixa que o elenco e que o texto sigam o seu caminho. Você tem, claro, um certo desnível ali, porque você tem atores e atrizes que são mais experientes, por isso conseguem voar num céu de brigadeiro. Eles dão um baile nesse texto, que é uma loucura. A Olivia Araújo, que faz a Brunilde, que é a tia do personagem que seria o Mauro Razzi aqui. A Beth Goulart, como Simone de Beauvoir, que está num momento brilhante da carreira, está fazendo um trabalho sensacional. E a Beth já não havia no teatro há algum tempo. A última vez que eu a vi foi fazendo Clarice Lispector. Outro grande trabalho. Você tem o Elcir de Souza, na pele do Jean-Paul Sartre. E o Elcir, ele e a Olivia Araújo, é muito interessante porque eles são personagens que têm pouco o que fazer. E com esse pouco, eles fazem demais, eles fazem muita coisa. São hilários. O Elcir, na pele de Jean-Paul Sartre, ele constrói um Sartre muito divertido de se assistir, um tanto quanto frágil da forma que era o Sartre, mas muito engraçado. Mas ele estabelece uma conexão com o público que é imediata, e isso, enfim, não tenho o que dizer. Então, quando você consegue isso, aí você ganha de vez. E quem consegue isso com brilhantismo também é a Malu Gale, que, na minha mais modesta opinião, é o destaque dessa montagem. E assim, devo dizer, é um ponto alto numa montagem cheia de pontos altos. Cheia de pontos altos como esses que eu citei aqui agora. A Malu Gale
que também é uma grande atriz, que também é uma grande comediante, que também faz grandes trabalhos no teatro, surge aqui nesse que talvez seja o seu melhor trabalho no teatro, ao menos nos últimos anos. Ela vive a Aspásia, que é a mãe do Juliano, essa personagem que é uma espécie de Mauro Rasi. E a Aspásia é uma personagem patética, ela tem uma vida muito suburbana, muito triste até. E a Malu Gali faz isso com brilhantismo, porque ela sabe que a personagem é patética e ela não faz troça disso, ela acredita nessa personagem e ela faz com que você acredite também. Você sai do teatro amando essa personagem tanto quanto o Juliano ama essa mãe com quem ele demora muito para ter um contato mais direto. É bonito. O que ela faz ali com essa personagem é muito bonito. Lucas Lentini, ele vive o Juliano e é uma personagem difícil, é uma personagem complexa, porque é uma personagem que precisa cativar o público no momento que ele entra em cena, e para isso acontecer tem que rebolar. E tem que rebolar porque está ele e cercado dele você tem Olivia Araújo, Beth Goulart, Elcir de Souza e Malu Gali. Ou seja, é difícil, é muito difícil. E o Lucas Lentini, ele faz um bom trabalho, ele não faz um trabalho ruim não. Ele faz um bom trabalho. O problema é que a peça, ela se eleva. E ele não se eleva onde está a peça, mas ele faz um bom trabalho. Ele segura a personagem bem. E no fim, você acreditou na história que ele contou e vão combinar, no fim das contas, no frigir dos ovos, teatro é sobre isso. É você acreditar naquela mentira que está sendo muito bem contada. E na Cerimônia do Adeus é muito bem contada mesmo. Você tem ainda o Fernando Moscardi, na pele desse amigo, o Francisco, que também não tem muito o que trabalhar. O Francisco é uma personagem que não vai muito a lugar nenhum, mas é essencial. Veja você que interessante. Ele é essencial, ele precisa estar na história. Ele é um complemento ao Juliano, mas ele não vai a lugar nenhum. Ele não tem muito para onde ir, ele não tem muito o que fazer. E o Fernando Moscardi compreende isso e ele vai onde vai. E por fim, o Rafael de Bona vive o Lourenço, que é esse primo. Ele faz muito bem esse papel. Ele imprime esse lugar desse macho, desse hoje macho tóxico, mas que adora ali dar uma sacaneada no primo, mas que não é bem uma sacaneada, né? É um canalha. E é um canalha muito bem feito. O Rafael de Bona faz esse canalha com uma construção muito delicada, porque ele poderia cair num lugar maniqueísta e tolo e bobo, e ele nunca faz isso. A trilha do André Bujan leva a peça para um cenário mais contemporâneo, então coloca a peça numa modernidade hoje, deixa a peça com os pés no chão e traz o público para o hoje. A gente não sai viajando achando que estamos em 1970, em 67, não. A trilha do Abujamra coloca a gente aqui, assim como o cenário e o figurino, que são assinados pelo Ulisses Cruz, que é teatro moderno. E você tem a luz, que é um deslumbre. A luz é do Nicolas Caratori, é um deslumbre. Então, é uma peça, uma daquelas raras peças, a Cerimônia do Adeus, em que tudo dá certo. Tudo, até o que dá errado, dá muito certo. Sem dúvida nenhuma, é uma das melhores montagens em cartaz, se não for a melhor. Ainda não vi tudo, então não posso dizer, mas até o momento foi a melhor coisa que eu vi. É deboche puro. É preciso gostar, né? É preciso gostar. Se você for esperando uma peça muito sisuda, muito não sei o que, talvez você se decepcione. Agora, acho difícil isso acontecer, viu? Então é isso, muito obrigado de novo. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você detestou, senta a lenha aí nos comentários. Pra mim tá tudo bem, eu vou ler tudo com felicidade. Até a próxima.